Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo brasileiro, conhecido pelos chutes que pareciam desafiar as leis da física, chegou ao moderno centro de treinamento do clube com sua habitual energia contagiante. Vestia uma camiseta polo preta, jeans despojados e um par de tênis brancos que, embora gastos, brilhavam de tão limpos. Seu sorriso largo e genuíno iluminava o ambiente, e ele cumprimentava a todos com a mesma simpatia, independentemente de quem fossem. "Bom dia, seu Zé. Como tá a família?" perguntou ao segurança grisalho na portaria, enquanto apertava sua mão com firmeza. "Tá tudo certo, Roberto. E tu? Sempre animado, hein?" respondeu José rindo. Mesmo sendo uma estrela global, Roberto nunca perdeu o jeito humilde de quem cresceu nas ruas de Garça, no interior de São Paulo, onde o futebol era mais brincadeira do que profissão. Ele caminhava pelos corredores amplos do complexo esportivo, com paredes decoradas por troféus e fotos de grandes vitórias. Mas sua atenção logo se voltou para uma figura discreta, Rosa, a faxineira que parecia estar sempre lá, limpando com uma dedicação quase invisível. Rosa era uma mulher de uns 40 anos, magra, com cabelos presos em um coque apertado e mãos calejadas que seguravam a vassoura com firmeza. Seus olhos castanhos carregavam uma mistura de cansaço e determinação, e ela raramente falava além do necessário. Roberto já a havia notado antes, mas naquela manhã, algo nele o fez parar. "Oi, Rosa, tudo bem com você hoje?" perguntou, encostando-se casualmente na parede. Ela levantou o rosto, surpresa, como se não estivesse acostumada a ser notada, muito menos por alguém como ele. "Bom dia, senhor Roberto. Tô bem, sim, obrigada", respondeu com a voz baixa, quase tímida. Ele sorriu, balançando a cabeça. "Nada de senhor, me chama de Roberto, tá? Aqui somos todos amigos." Rosa apenas assentiu, voltando ao trabalho, mas aquele pequeno momento ficou na mente dele. Nos dias seguintes, Roberto começou a reparar mais em Rosa. Ele percebia como ela chegava antes de todos, com um balde na mão e um pano pendurado no cinto, e como saía por último quando as luzes do centro já estavam quase todas apagadas. Havia algo em sua postura, uma dignidade silenciosa, mesmo sob o peso de uma rotina exaustiva, que o intrigava. Certa vez, ele a viu no refeitório, guardando cuidadosamente sobras de comida em um potinho de plástico, que embrulhava com cuidado antes de colocar na bolsa. Em outra ocasião, notou que os sapatos dela, embora impecavelmente limpos, estavam tão gastos que o solado parecia prestes a descolar. Pequenos detalhes começaram a formar um quebra-cabeça na cabeça de Roberto. Quem era essa mulher? Por que parecia carregar um peso tão grande nos ombros? Ele tentou puxar conversa mais vezes, mas Rosa respondia com frases curtas, sempre educada, mas sem se abrir. "Você é de São Paulo mesmo, Rosa?" ele perguntou um dia enquanto ela limpava o vestiário. "Sou sim", de um canto mais afastado. Ela murmurou, sem olhar nos olhos dele. Roberto não insistiu, mas a curiosidade só aumentava. Uma tarde, após um treino puxado, Roberto estava saindo do centro quando viu Rosa caminhando em direção ao ponto de ônibus. Ela carregava uma bolsa de pano que parecia pesada demais para seus ombros frágeis, e seus passos eram lentos, como se cada um exigisse um esforço enorme. O sol já estava baixo, tingindo o céu de laranja, e algo dentro de Roberto o fez hesitar antes de entrar no carro. Ele olhou para o SUV preto estacionado, depois para Rosa, que desaparecia na esquina. "Não é da minha conta", pensou, mas uma voz interior, talvez um eco de sua própria história de vida, o impulsionou a agir. Ele sabia que seguir alguém não era certo, que poderia parecer invasivo, mas a necessidade de entender o que havia por trás daqueles olhos tristes falou mais alto. Sem pensar muito, ele ligou o motor e seguiu o ônibus que Rosa pegou, mantendo uma distância segura. O trânsito estava tranquilo, e ele dirigia com cuidado, os olhos fixos no velho ônibus que sacolejava à frente. A cidade foi ficando para trás, os arranha-céus dando lugar a bairros mais simples, com casas térreas e muros grafitados. O asfalto liso virou uma estrada de paralelepípedos, depois de terra batida, e Roberto começou a sentir um aperto no peito. Para onde ela estava indo? O trajeto parecia não ter fim. O ônibus passou por áreas onde as ruas eram estreitas, cheias de crianças brincando com bolas improvisadas e mulheres carregando sacolas do mercado. Depois de quase uma hora, o veículo chegou a uma região que Roberto mal reconhecia, um canto esquecido da cidade, onde o cheiro de lixo queimado pairava no ar. Era uma favela, com barracos amontoados, fios elétricos pendurados precariamente e ruelas tão apertadas que mal dava para passar um carro.
Rosa desceu do ônibus e Roberto estacionou o SUV em uma rua lateral, onde a presença de um carro como o dele chamava a atenção. Ele desceu, colocou um boné e seguiu a pé, mantendo-se a uma distância respeitosa. Rosa caminhava por um beco lamacento, desviando de poças e cumprimentando vizinhos com acenos discretos. Seus sapatos afundavam na terra, mas ela seguia em frente, como se aquele caminho fosse tão familiar quanto a palma de sua mão. Roberto a seguia, sentindo-se cada vez mais deslocado, mas incapaz de voltar atrás. Depois de alguns minutos, Rosa parou diante de um barraco que parecia prestes a desmoronar. A estrutura era feita de tábuas velhas e placas de zinco, com um telhado remendado que mal protegia da chuva. A porta era apenas uma cortina de pano, e do lado de fora havia uma latinha amassada servindo de vaso para uma planta murcha. Roberto se escondeu atrás de um monte de entulho, o coração acelerado. De repente, uma menininha de uns 8 anos saiu correndo do barraco, com tranças soltas e um vestido desbotado. "Mamãe!" ela gritou, jogando-se nos braços de Rosa. A faxineira sorriu, um sorriso que Roberto nunca tinha visto antes, cheio de amor e alívio. Uma mulher idosa, com cabelos brancos e um rosto marcado pelo tempo, apareceu na entrada, apoiada em uma bengala. "Graças a Deus você chegou, minha filha", disse a mulher, com a voz fraca. Rosa abraçou a mãe, depois pegou a bolsa e tirou o potinho de comida. As três entraram no barraco, e Roberto, ainda escondido, podia ouvir risadas abafadas e o som de pratos sendo colocados na mesa. Ele se aproximou um pouco mais, espiando por uma fresta na parede de madeira. Lá dentro, a luz vinha de uma única lâmpada pendurada, que piscava a cada poucos segundos. A mesa era uma tábua apoiada em caixotes e as cadeiras eram de plástico, mas a cena era de uma ternura que o deixou sem palavras. Rosa dividia a comida: arroz, feijão e um pouco de frango, com a filha e a mãe, e as três comiam com uma alegria que parecia transformar aquele prato simples em um banquete. Roberto sentiu um nó na garganta. Ele cresceu em Garça, numa casa de chão batido, onde sua mãe cozinhava no fogão a lenha e seu pai trabalhava como pedreiro para sustentar a família. As lembranças da infância voltaram como uma enxurrada. As noites em que ele dormia com fome, mas acordava com o carinho da mãe. Os dias em que chutava uma bola de meia nas ruas, sonhando em ser jogador. Rosa, com seu cuidado pela filha e pela mãe, era como um espelho de sua própria história. Ele ficou ali, parado, até que a noite caiu e as vozes dentro do barraco se calaram. Só então voltou para o carro, dirigindo em silêncio. A imagem daquelas três figuras, a menininha risonha, a mãe idosa de olhar gentil e Rosa, com sua força inabalável, não saía de sua cabeça. Ele pensava na ironia de sua vida. As mansões onde morava, os contratos milionários, os carros de luxo, tudo tão distante da realidade que acabara de testemunhar. Como posso ajudar sem ferir o orgulho dela? Ele se perguntava, enquanto as luzes da cidade voltavam a brilhar ao seu redor. Nos dias seguintes, Roberto começou a observar Rosa com ainda mais atenção. Ele reparou que ela usava sempre as mesmas 2 blusas, que lavava e reutilizava com cuidado. Notou também que, às vezes, ela mancava, talvez por causa dos sapatos ruins ou das longas horas em pé. Ele começou a conversar com outros funcionários do centro, de forma discreta, para saber mais sobre ela. Soube que Rosa era viúva, que o marido morreu em um acidente em uma obra, deixando-a com uma filha pequena e uma mãe doente. Ela trabalhava sem parar, pegando turnos extras sempre que podia, para pagar as contas e manter a filha na escola. Cada nova informação reforçava a admiração de Roberto por ela, mas também aumentava sua inquietação. Ele sabia que não podia simplesmente oferecer dinheiro. Rosa parecia ter um orgulho que não aceitaria caridade. Ele precisava encontrar um jeito de ajudar que respeitasse a dignidade dela. De volta em casa, Roberto passou a noite acordado, revirando ideias na cabeça. Ele pensava nos valores que sua mãe lhe ensinou: trabalho duro, respeito, solidariedade. Lembrava-se de como ela costurava roupas à noite, depois de um dia inteiro limpando casas, só para garantir que ele tivesse um par de chuteiras. Rosa era como sua mãe, uma lutadora que enfrentava o mundo por amor à família. Ele decidiu que precisava agir, mas com cuidado. No dia seguinte, ligou para um amigo que trabalhava em uma ONG, perguntando sobre programas de apoio a famílias carentes. Pediu informações sobre bolsas de estudo, reformas de casas, qualquer coisa que pudesse beneficiar Rosa, sem que ela soubesse que era ele por trás. Ele também conversou com o gerente do centro de treinamento, garantindo que Rosa não perderia o emprego, independentemente do que ele planejasse.
Enquanto caminhava pelos campos de treino com a bola aos pés, Roberto sentia uma nova energia. Ajudar Rosa não era só uma questão de generosidade, era uma forma de honrar suas raízes, de lembrar quem ele era antes de se tornar Roberto Carlos, o craque. Ele sabia que o próximo passo exigiria tato, mas estava determinado a fazer a diferença na vida daquela mulher que, sem saber, já havia mudado algo dentro dele. Roberto Carlos acordou com uma determinação que não sentia há muito tempo, como se a bola estivesse aos seus pés e o gol bem à frente dependesse de um chute perfeito. A imagem de Rosa, da filha dela, Sofia, e da mãe idosa, Dona Ana, vivendo naquele barraco frágil na favela, ainda estava gravada em sua mente. Ele sabia que precisava ajudar, mas também entendia que qualquer passo em falso poderia ferir o orgulho de Rosa, uma mulher que enfrentava a vida com uma dignidade que ele admirava profundamente. Naquela manhã, ele chegou ao centro de treinamento mais cedo que o habitual, antes mesmo do sol despontar por completo. O céu ainda tinha tons de roxo, e o silêncio do complexo esportivo era quebrado apenas pelo som dos pássaros e do motor de um caminhão de entrega. Roberto caminhou até a área de serviço, onde sabia que encontraria Rosa começando seu dia. Lá estava ela, varrendo o corredor com a mesma concentração de sempre, o coque apertado segurando os cabelos grisalhos que começavam a aparecer. Ele respirou fundo, ajustou o boné na cabeça e se aproximou com um sorriso. "Bom dia, Rosa. Posso te roubar um minutinho?" perguntou, mantendo o tom leve para não assustá-la. Rosa parou, apoiando a vassoura no chão, e olhou para ele com uma mistura de curiosidade e cautela. "Bom dia, Roberto." "Claro, o que é?" respondeu, limpando as mãos no avental. Ele notou o leve tremor em sua voz, como se temesse más notícias. "Calma, não é nada ruim," ele disse rapidamente, levantando as mãos em um gesto tranquilizador. "Na verdade, é uma proposta. Tô precisando de alguém de confiança para cuidar da minha casa, organizar as coisas, cozinhar de vez em quando. Pensei em você. O salário seria o dobro do que você ganha aqui, e eu arrumo um carro para te buscar e levar, para não ter que pegar ônibus. O que acha?" Rosa piscou, claramente pega de surpresa. Seus olhos se estreitaram, e por um momento, Roberto achou que ela recusaria. "Por que eu, Roberto? Tem tanta gente por aí, mais qualificada", disse ela, hesitante. Ele sorriu, escolhendo as palavras com cuidado, como se estivesse driblando um zagueiro. "Porque vejo em você o mesmo jeito de trabalhar que minha mãe tinha. Ela também era como você, Rosa. Trabalhava duro, nunca desistia, fazia tudo pela família. Isso não se encontra em qualquer lugar." Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. "Quero alguém assim na minha casa. Alguém em quem eu possa confiar de verdade." Rosa baixou o olhar, mexendo nervosamente no avental. Por um instante o silêncio pairou entre eles, quebrado apenas pelo som distante de um apito no campo de treino. Finalmente, ela assentiu. "Tá bom, Roberto. Eu aceito. Mas é muita mudança. Espero não te decepcionar." Ele riu, aliviado. "Você? Decepcionar? Impossível." O que Rosa não sabia era que Roberto já havia conversado com a administração do clube na noite anterior, garantindo que ela pudesse manter seu emprego atual em meio período. Ele queria que ela ganhasse mais, mas sem perder a segurança do trabalho que já tinha. Era o primeiro passo de um plano maior, um que ele traçava com a mesma precisão que usava para cobrar faltas. Nos dias seguintes, Roberto começou a colocar outras peças do plano em ação, sempre com discrição. Ele sabia que ajudar Rosa não podia ser só uma questão de dinheiro. Precisava ser algo que a fizesse sentir que merecia, que era fruto de seu esforço. Ele entrou em contato com uma escola particular próxima à favela, uma instituição conhecida por apoiar crianças de comunidades carentes. Usando sua influência, mas sem revelar que era para Rosa, ele conseguiu uma bolsa integral para Sofia, a filha de 8 anos de Rosa. Para que ela não desconfiasse, ele apresentou a bolsa como um benefício oferecido pelo clube para filhos de funcionários, algo que Rosa aceitou com gratidão, sem imaginar que Roberto estava por trás. Ele também contratou, por meio de um amigo engenheiro, uma equipe para reformar o barraco de Rosa. O objetivo não era construir uma mansão, isso a deixaria desconfortável e destoaria da realidade da favela. Em vez disso, ele queria uma casa simples, mas segura, com paredes de tijolo, telhado novo, água encanada e eletricidade confiável. Para não levantar suspeitas, ele fez parecer que a reforma fazia parte de um projeto comunitário financiado por uma ONG. A equipe trabalhou rápido, e em poucas semanas, o barraco de tábuas e zinco começou a se transformar em uma casinha modesta, mas digna, com uma pequena varanda onde Dona Ana poderia sentar para tomar ar.
Enquanto isso, Rosa começou a trabalhar na casa de Roberto, e aos poucos, a relação entre eles foi mudando. No início, ela era tímida, mantendo a formalidade de uma funcionária. Mas Roberto, com seu jeito descontraído, logo quebrou o gelo. Rosa, me diz uma coisa. Você já fez feijoada de verdade? Daquela que deixa a casa inteira com fome só de sentir o cheiro? Perguntou ele um dia, enquanto ela organizava a cozinha. Ela riu, algo raro, e respondeu: Feijoada eu sei fazer, sim, mas não é qualquer um que aguenta o tempero da minha. Ele bateu palmas, animado. Então tá combinado. Domingo você faz uma pra mim e pro pessoal que vem aqui. Mas tem que ser com tudo. Couve refogada, farofa, laranja fatiada. A partir daí, as conversas ficaram mais frequentes. Roberto descobriu que Rosa era viúva há 5 anos, desde que o marido morreu soterrado em uma obra mal planejada. Ele deixou para trás uma dívida com agiotas e uma filha pequena, Sofia, que na época tinha apenas 3 anos. Dona Ana, a mãe de Rosa, sofria de artrite severa, o que a impedia de ajudar com as despesas. Rosa trabalhava sem parar, mas confessou a Roberto que seu maior medo era não conseguir dar a Sofia a educação que ela merecia. Quero que ela estude, que seja alguém na vida, disse Rosa, enquanto cortava cebolas na bancada. Não quero que ela passe pelo que eu passo. Roberto apenas assentiu, escondendo a emoção. Ele pensava na própria mãe, que costurava até de madrugada para comprar suas chuteiras, e sentia um respeito ainda maior por Rosa. Com o tempo, Roberto começou a visitar a casa de Rosa na favela, sempre com uma desculpa simples para não parecer que estava fazendo caridade. Certa vez, levou um pacote de material escolar para Sofia, dizendo que era um sobrinho de um patrocinador do clube. Em outra, apareceu com uma cesta de mantimentos, alegando que era um presente de um evento que ele não pôde levar para casa. Rosa, embora desconfiada no início, aceitava com um sorriso tímido. Você é muito gentil, Roberto. Não precisava, dizia ela, enquanto Sofia corria para abraçá-lo. Nessas visitas, ele passava horas conversando com Dona Ana, que contava histórias de sua juventude, quando a favela era apenas um terreno vazio e as famílias viviam de plantar milho. Naquele tempo a gente não tinha muito, mas tinha esperança, dizia a idosa com um brilho nos olhos. Roberto ouvia com atenção, fascinado pela resiliência daquela mulher. Sofia, por sua vez, adorava mostrar a ele seus cadernos da escola, cheios de estrelas vermelhas que a professora dava por bom comportamento. Olha, tio Roberto, eu tirei 9 na prova de matemática, dizia ela orgulhosa. Ele bagunçava o cabelo dela, rindo. 9? Daqui a pouco você tá dando aula pro professor. Um domingo, Roberto decidiu fazer algo especial. Ele convidou Rosa, Sofia e Dona Ana para um churrasco em sua casa, mas para não constrangê-las, apresentou como uma festa do pessoal do clube. Ele mandou buscar a família com um motorista de confiança, e quando elas chegaram, foram recebidas por um quintal decorado com luzes coloridas, uma churrasqueira fumegante e uma mesa cheia de salgados, frutas e sucos. Alguns amigos de Roberto estavam lá, mas ele garantiu que todos tratassem Rosa e sua família como convidados de honra. Sofia correu para brincar com outras crianças, enquanto Dona Ana se sentou em uma cadeira confortável, observando tudo com um sorriso sereno. Rosa, inicialmente tímida, relaxou quando Roberto a puxou para ajudar na churrasqueira. Você já virou minha cozinheira oficial, agora vai ter que ser minha churrasqueira também, brincou ele, entregando-lhe um garfo longo. Ela riu, balançando a cabeça. Você é impossível, Roberto. Naquele dia, enquanto o som do pagode ecoava e as crianças gritavam no pula-pula, Roberto sentiu uma alegria que os estádios lotados nunca lhe deram. Era como voltar à infância em Garça, quando a felicidade vinha de estar com quem importava, sem luxo ou holofotes. À medida que os meses passavam, a vida de Rosa começou a mudar de forma visível. A bolsa de estudos permitiu que Sofia frequentasse uma escola melhor, onde ela se destacava nas aulas de ciências. A casa reformada trouxe conforto e segurança, com uma cozinha onde Rosa podia cozinhar sem medo de goteiras e um quarto para Sofia estudar à noite. Dona Ana, com acesso a medicamentos melhores, começou a caminhar sem bengala em dias bons. Rosa, com o novo trabalho e o transporte providenciado por Roberto, tinha mais tempo para a família e menos cansaço no rosto. Ela ainda trabalhava duro, mas agora com uma leveza que Roberto notava em seus sorrisos mais frequentes. A amizade entre eles cresceu, baseada em respeito mútuo. Rosa passou a compartilhar mais de sua vida, contando histórias engraçadas sobre a infância de Sofia ou os causos de Dona Ana. Roberto, por sua vez, falava de suas memórias de garça, dos dias em que jogava bola descalço e sonhava com um Morumbi.
Você já pensou que se a vida tivesse sido diferente, a gente podia estar chutando lata na mesma rua? Disse ele uma vez, enquanto tomavam café na cozinha. Rosa riu. Você chutando lata? Duvido que ia perder para mim. Ender. Um dia, após uma partida memorável em que Roberto marcou um golaço de falta, um repórter perguntou o que o motivava a continuar jogando com tanta garra, mesmo depois de conquistar tudo no futebol. Ele pensou por um momento, e a imagem de Rosa veio à mente, acordando antes do amanhecer, preparando o café da manhã de Sofia, enfrentando horas de trabalho com um sorriso. Eu jogo por pessoas como uma amiga minha, respondeu com a voz firme. Pessoas que lutam todo dia, não por fama ou troféus, mas pelo amor à família. Elas são os verdadeiros campeões. O repórter anotou a frase, mas não captou a profundidade do que Roberto sentia. Para ele, Rosa e sua família eram um lembrete do que realmente importava, algo que a fama e o dinheiro nunca poderiam comprar. A conexão com Rosa mudou Roberto de maneiras que ele não esperava. Ele sempre soube que o futebol era mais do que um jogo, mas agora via que sua vida também podia ser mais do que vitórias em campo. Ajudar Rosa não era sobre caridade, era sobre reconhecer a humanidade em alguém que, como ele, veio de baixo e lutou para sobreviver. Cada visita à casa dela, cada risada compartilhada, cada desenho que Sofia lhe dava, reforçava isso. Ele começou a se envolver mais com projetos sociais, usando sua influência para apoiar outras famílias na favela, mas sempre mantendo Rosa como sua inspiração. Certa noite, enquanto olhava fotos antigas de sua infância, ele encontrou uma de sua mãe sorrindo, com ele no colo, em frente à casa humilde de Garça. Ele sorriu, pensando em como Rosa e Dona Ana poderiam estar naquela foto, parte da mesma história de luta e amor. A casa de Rosa, agora um lar de verdade, era mais do que uma construção. Era um símbolo de que, mesmo no meio da correria do mundo, ainda havia espaço para fazer o bem, para lembrar de onde se veio e para construir pontes que ligassem corações.